Fala pessoal, esse é o DespertarCast, eu sou o Patrick de Bem. E aqui é Jefferson Leal, estamos aqui para o próximo episódio, para o episódio 01 agora do nosso podcast, né, Patrick? Isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios, assim, a visão da Despertar Church. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. No primeiro episódio a gente falou da origem, da história da nossa igreja, como foi construída a nossa história, né, como foi construída toda essa igreja, essa grande igreja que um dia vai ser. Hoje a gente ainda está caminhando a passos largos, mas caminhando, né? Então agora a nossa visão para mostrar para vocês um pouco do que a gente acredita. Muitas pessoas perguntam, mas qual é a tua diferença para outras igrejas, né? Qual é a nossa diferença para as demais igrejas? Qual é a nossa diferença, nossa visão, nosso propósito? E é isso que a gente vai falar para vocês agora, né? É isso aí. Jeff, eu tenho um pastor amigo meu que ele diz o seguinte: se tem duas igrejas e elas são exatamente iguais e elas estão na mesma geografia, uma delas está sobrando. Porque a gente precisa de uma visão para se diferenciar. Por quê? Vai ter pessoas que vão se identificar, né? Exato, vai ter pessoas que vão se identificar mais com uma igreja A, outras vão se identificar mais com uma igreja B. Então nós precisamos ter uma visão clara para ser uma instituição única. A gente chama a igreja local, né? As igrejas locais elas precisam ter uma visão clara. A gente acredita nisso, pelo menos, e a gente quer passar um pouquinho qual é a visão da Despertar Church agora para vocês nesse episódio. Muito bom, então, para começar, vamos começar comigo fazendo algumas perguntas. Então, eu acho que essa dinâmica tá interessante. Ficou legal, então tá. Ficou legal. Então, primeira pergunta de todas, qual é a visão base da Despertar Church? Eu posso falar para ti, talvez, a nossa declaração de propósito. Pode ser? Qual é o nosso propósito? É que as pessoas às vezes confundem propósito com visão, né? Uhum. Então é importante a gente também deixar isso claro, né? A visão é onde a gente quer chegar. E o propósito é como chegar até a visão, qual é o nosso objetivo. Qual o objetivo, a missão? A missão, né? A missão seria, ok. Se eu pudesse descrever em uma frase, a nossa visão é cobrir a terra com o conhecimento de Jesus. Show. Que transforma as pessoas, que enche os corações e que muda o mundo. Porque quando eu cubro a terra, quando eu cubro a minha cidade, a geografia onde eu estou, com o conhecimento de Jesus, as pessoas são transformadas pela salvação. Quando elas são transformadas por Jesus, elas têm o seu coração cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo, elas mudam o local onde elas estão inseridas. Né? O ambiente, exato. Então a nossa visão maior, aí a gente pode se confundir talvez entre visão e missão ou propósito, né? Tudo bem, na verdade, não é uma coisa. Tá exato. Bem, Exatamente. Cobrir a terra com o conhecimento de Jesus, né? Perfeito. Essa é a nossa visão. Revelar Jesus ao mundo. Né? E uma coisa interessante de te perguntar, então, de falar, qual é a forma, então, que a Despertar enxerga para entregar essa mensagem? Como que a gente encaixotaria ou embalaria essa mensagem para as pessoas? Essa mensagem, perfeito. Eu vou ler 2 versículos antes, pode ser? E eu acho legal isso, porque a gente, daqui para frente, vocês vão ver muito que a gente vai pegar a Bíblia, vamos ler os versículos e a partir daí nós vamos discutir eles, né? Porque é o propósito. Com certeza. Propósito aqui, né? Então certeza. A gente vai, muitas vezes vamos fazer isso, tá? Então é até bom para quem não conhece a gente ainda, e às vezes até as pessoas que não são, né, crentes ou não são da igreja vão poder ter essa noção também, né? Que ter essa noção. Sempre a base bíblica, que é o nosso manual de comportamento, que funciona há 2000 anos e ninguém conseguiu derrubar. Exatamente. Até hoje, né? Exato. Acho que é o único livro que funciona há 2000 anos sem nenhuma... Se a gente for ver, na verdade é 3.500. 2.000 anos é a questão do Novo Testamento, né? Que, na verdade, nós somos um povo da Nova Aliança. Sim. Somos um povo... A doutrina para a igreja ela se dá no Novo Testamento. Sim. O que o Novo Testamento ele filtra e ele nos entrega do Antigo Testamento, a gente faz a doutrina. Sim. A gente não pode pegar uma doutrina isolada do Antigo Testamento e colocar nos dias de hoje. Claro. Mas com o filtro da graça, com o filtro da cruz, a gente consegue assim trabalhar também com os textos do Antigo Testamento, que também são palavra de Deus. Né? Sim, são importantes até porque o Antigo Testamento dá toda aquela base também. A base. E na verdade o Antigo Testamento, desde a primeira palavra, já fala de Jesus, né? Sobre Jesus. A Bíblia toda, ela está dá em torno insights, de Jesus. Né? Dá pitadas. Exato. Né? Conta-gotas de Jesus. Conta-gotas. Né? Para ele se manifestar de forma plena, né, em Yeshua, em Jesus, Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, ali há 2000 anos atrás. Mas
todo o resto das escrituras, todo o Antigo Testamento, ele já nos dá ali algumas pistas. E às vezes até de forma bem clara. Inclusive com os profetas, que é o mais, Com certeza. o mais claro possível, né? Com certeza, com certeza. Então tem 2 textos que a gente sempre, quando a gente vai falar sobre propósito da igreja, vai falar onde a gente quer chegar, como a gente quer alcançar as pessoas e o nosso diferencial, que eu acredito que é o foco aqui, né? É Efésios capítulo 3, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, esse é um texto que rege a nossa igreja. Por quê? Porque a gente começou uma igreja bem pequena, né, Jeff? A gente começou uma igreja de 2. Eu acredito que a igreja ela começa... 3, exato. A igreja ela começa uma igreja sempre de 3, entende? 2 pessoas ali e o Espírito Santo junto. A Bíblia nos diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali no meio, né? Então, nós somos uma igreja, nascemos uma igreja pequena, mas nós vamos crescendo. Independente do tamanho, nos foi concedida a graça, que é uma palavra muito importante para nós, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre, a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Jesus. Então, a gente acredita que nós temos uma graça de Deus, o favor de Deus, uma bênção de poder anunciar o Evangelho, né? E isso é maravilhoso. A gente tem que valorizar isso, né? Então a gente deixa sempre bem claro isso na nossa declaração de visão de quem nós somos. É um dos textos que regem, né, a nossa instituição, né, a nossa igreja. E a questão de anunciar o Evangelho, né, é um mandamento que Jesus deixou para nós, né? Ide ao mundo e pregar o Evangelho, né? Deixou poucos mandamentos, muitos comportamentos para a gente seguir, mas alguns mandamentos. E o principal, na minha opinião, é ir ao mundo e pregar o Evangelho. Com certeza. E é por isso que eu falei no primeiro episódio e falo de novo. Nós estamos aqui justamente para isso. Esse é o nosso propósito, né? É anunciar o Evangelho e usar a ferramenta da internet. Então, se você puder, sempre que possível, curtir, compartilhar os episódios, a gente vai ficar muito agradecido. Mas no final a gente reforça isso aí, né? Exato, assim, vai alcançar mais e mais pessoas. E também, Abacuque... Porque também é uma ajuda, desculpa te interromper, vai lá. Mas também você compartilhando esse episódio, curtindo, comentando, também é uma forma de distribuir o Evangelho, de pregar o Evangelho, né? Então, na sua casa, você tem essa oportunidade. Olha que barbada. Você não precisa estar aqui com um monte de equipamento depois do trabalho, com 1º de julho hoje, né? A cabeça a 1000 do início do mês, né? Não precisa estar aqui para fazer isso. Você pode ir da sua casa muito fácil, muito simples. Exatamente. Então, é uma ferramenta que a gente consegue muito, muito facilmente distribuir essa mensagem, né? Exato. E outra coisa também que eu vou falar ainda sobre o podcast, porque as pessoas estão agora nos conhecendo, Jeff. É o 2º episódio, né? Sim. A gente teve o episódio 00 e esse episódio 01. Até a gente tá devendo aquele episódio que a gente vai contar um pouquinho sobre a sua pessoa e sua relação com a igreja. Talvez um dia quando a gente falar de empreendedorismo. Daí a gente conta a tua história, exatamente. Para o pessoal nos conhecer. Algo que a gente está fazendo aqui desde do episódio passado não tem tanto muito script, né, Jeff? É assim, a gente vai, vamos falar sobre a visão da igreja? Vamos. E agora a gente vai. Então a gente é algo bem natural, vamos dizer assim, né? Isso aí. E também Abacuque, capítulo 2, versículo 14, assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então, o nosso propósito, onde nós queremos chegar, que é alcançar a terra para Jesus, que é cobrir a terra com o conhecimento de Jesus, revelar o Senhor Jesus, já é uma profecia bíblica, né? Então nós só estamos entrando, né, no plano de Deus. No plano de Deus, que é revelar Jesus ao mundo e encher a terra com o conhecimento de Jesus. E nós estamos aqui nesse podcast já cumprindo também parte dessa nossa missão, desse nosso propósito de revelar Jesus ao mundo, né? E não tem como chegar de outra forma senão uma profecia cumprida. Exatamente. Ou sendo cumprida, né? Porque se nós pensarmos na igreja primitiva, né, de como era a distribuição de conteúdo há 2000 anos atrás, e pensar como é hoje, né, então quer dizer que a gente está cumprindo essas escrituras, né? Tá cumprindo essa profecia, porque imagina a facilidade que a gente tem de chegar numa pessoa lá na Antártida, né? Tu foi longe agora. Mas a internet chega lá. Chega lá, como faria antigamente, né? Então, inclusive, eu deixo aqui uma crítica, mas não uma crítica, mas também uma força para que as pessoas tenham essa força de vontade que a gente está tendo aqui também, né? Não é somente a gente que prega o Evangelho, que prega Jesus, né? Então, todo mundo que puder fazer isso também para ajudar mais e mais o reino do Senhor a ganhar as almas, né? Que é o principal objetivo, na verdade, né? Ô, Jeff, eu acho que a gente comentou alguma coisa no último vídeo. Tem tanto lixo, né, na internet, né, meu?
A gente precisa usar esse canhão que é para levar o evangelho às pessoas. E é importante também ter esse filtro, né? Procurar o que realmente vai ter. Porque assim, vamos supor, eu vou lá e vou aprender como, sei lá, formatar um computador. Vai ter milhares de pessoas fazendo. Exatamente. Isso, mas poucas fazendo bem feito, né? Então que isso também cria em você um senso de qualidade, né? De quem escutar, quem ler, né? É muito importante isso, né? Então a gente está aqui para isso também, para a gente distribuir isso aí da melhor forma possível. Exatamente. Então, esses são os 2 versículos que nós usamos sempre quando nós vamos falar para novos membros e sempre reforçando com os membros da igreja, né? Que são os 2 versículos assim, que nos embasam. Assim. Nós levamos o evangelho da graça do nosso Deus, né? Da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que a gente pode falar também, Jeff, alguma coisa a gente começou falando sobre o que nos diferencia, né, alguns pontos, e o que a gente chama de valores. Né? São valores que são inegociáveis para nós. E que é importante a gente saber esses valores, por quê? Porque isso vai também trazer um foco para as nossas vidas. Porque se existe, por exemplo, oportunidade tem aos montes. Se eu tenho os valores que me regem, se eu tenho um foco, se eu tenho um objetivo, quando as oportunidades vierem até mim, as oportunidades vêm, quando as oportunidades vierem, eu vou conseguir filtrar essas oportunidades pelos valores que me regem. Então, existem alguns valores que nós acreditamos que regem a nossa igreja, a Despertar. Né? Quais são? Quais são? Vamos a alguns. O primeiro, e talvez mais importante, não vamos colocar aqui uma lista de menor ou maior, mas seria a graça de Deus. Todos os cultos você vai ouvir essa palavra. Porque a gente acredita que graça não é uma doutrina bíblica, graça não é um assunto das Escrituras, graça não é só uma palavra, graça é uma pessoa. A graça é o próprio Jesus. Então, tudo que a gente faz é para graça, é para revelar a graça de Deus à humanidade, é revelar Jesus. Esse é o centro dos nossos cultos, é o centro das canções que nós cantamos. Pilar principal, né? Principal. Tudo que a gente faz na igreja é para revelar Jesus. Porque assim, eu sou cristão, Jeff, já há alguns anos, e tu também, até antes de Despertar. E alguma coisa que a gente veio aqui não é nenhuma crítica, eu estou falando sobre a diferença da nossa igreja, ok? Muitos cultos que a palavra Jesus, ela parece que aparece só no final das orações, sabe, em nome de Jesus. Sim. Mas quem é esse Jesus? Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus que se entregou por nós? Então, nos nossos cultos, nas nossas reuniões públicas, na oração, na adoração, nas canções, em tudo que a gente faz, a gente foca em Jesus. É extremamente cristocêntrico. A gente busca fazer uma igreja que seja extremamente voltada a Cristo. Então, todas as mensagens, eu vou falar sobre fé, vou revelar Jesus naquela mensagem sobre fé. Falar sobre família, vou revelar Jesus na mensagem sobre família. A graça de Deus. Graça é o favor imerecido. Não vem de nós. Não tem a ver com a nossa força, não tem a ver com o nosso mérito, não tem a ver com a nossa sabedoria, não tem a ver com o quanto nós estudamos, não tem a ver com o quanto nós nos preparamos, o quanto nós oramos. Tem a ver com a graça de Jesus, o favor que nós não merecíamos. Mas Ele resolveu fazer, Ele nos abençoou. Então hoje nós honramos essa graça, honramos esse Jesus, sempre revelando o nome dele, sempre em todas as atividades que nós vamos fazer. Isso é muito importante para nós também. E revelar a graça, esse favor merecido, vem através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, né? Exatamente. Foi através dele, né, nossos pecados foram todos perdoados, né? Ele conseguiu ali devolver para nós a proximidade que a gente tinha perdido com Deus, né? Então Cristo veio para fazer isso, né? Mas não quer dizer, né, que é uma coisa que a gente vem conversando há muito tempo, né? Na questão dele levar nossos pecados, tudo bem, a gente está perdoado a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, né? Nossos pecados estão perdoados, mas isso não legaliza a gente de pecar, né? Com certeza. Até porque se eu recebi tamanho perdão, Jeff, a última coisa que eu quero fazer é desonrar esse perdão que Deus me deu. Eu falo isso porque tem algumas distorções do Evangelho da Graça que algumas pessoas trazem como um evangelho legalista, né? Que não é o que a gente quer passar aqui, né? Uhum. Não é a nossa ideia, né? Liberal, né? Liberal, não é isso, né? Exatamente. É bem pelo contrário. Quando a gente realmente recebe Cristo Jesus, realmente a gente recebe a graça, a gente se transforma, né? Exato. E com essa transformação, obviamente, a gente vai deixar a nossa carne escolher, né, por nós, né? Porque o que é o pecado? O pecado é quando a nossa carne transcende o nosso próprio entendimento e a nossa força de vontade. A gente acaba deslizando, né, algumas coisas, né? E isso é em tudo na vida, né? Uma mentira básica já é pecado, já. Né? Omitir alguma coisa já é um pecado, né?
E obviamente até os mais cabeludos, digamos assim, né? Mas quando a gente realmente tem essa transformação, e é uma transformação com o tempo, obviamente, pum, aconteceu, transformei e nunca mais vou fazer. Não é bem assim também, né? A gente vai com o tempo fazendo essas transformações, né? Isso é interessante. Muitas vezes a gente pensa da seguinte forma. A gente pensa que a raiz da nossa salvação é a obediência a Deus. Daí muitas pessoas, elas acreditam que porque elas obedecem a Deus, elas são salvas. Mas na verdade é totalmente o contrário. Porque eu sou salvo, então eu tenho o poder de Deus em mim de obedecer. Porque agora eu recebi a salvação, eu fui reconectado com Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:1 que agora eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque eu tenho paz com Deus, eu tenho o poder de dizer não ao pecado. E é uma transformação natural, né? Natural. Não é... Natural, chega a ser desculpa te cortar, Jeff, Sim. um natural que é o natural do sobrenatural. Sim, natural que eu digo assim, que aos poucos vai acontecendo, quando vê tu já se transforma, tu já não faz mais aquilo que tu fazia antes, né? Exato. Tu já perde essa vontade carnal de fazer algumas coisas, né? Eu dou um exemplo, Jeff, sempre nos cultos, que muitas pessoas, elas sabem o dia que elas receberam Jesus no coração. Sabe? Eu sei no dia 7 de outubro de 2007. Foi o dia que eu realmente tive um encontro com Jesus. Antes eu já conhecia, já ouvi falar, já tinha ido em muitos cultos, mas o dia que eu tive um encontro com Jesus mesmo, que eu disse, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, foi nesse dia. Foi o dia que eu fui salvo. Até falei aqui no último podcast, o dia que ele me encontrou. Né? Não é que eu encontrei a Jesus, ele me aceitou. Mas tem muitas pessoas que não têm esse processo, não têm esse dia. Mas tem um processo. Elas começam indo na igreja, elas começam ali se envolvendo ali num grupo caseiro, elas começam lendo as escrituras, até quando elas percebem... totalmente inseridas já. Totalmente, eu sou crente. E olha para si mesmo e assim, olha, eu sou cristão, porque foi algo natural. Eu acho que essa naturalidade é um dos diferenciais nossos. A gente não força uma transformação de fora para dentro. Sabe lista de regras, Jeff? Uhum. Sabe? Uma lista de, isso tu pode, isso não pode, isso tu pode, isso não pode, isso tu pode, isso não pode. Nós não temos esse tipo de processo na igreja. Porque a gente acredita que a lei de Deus agora está escrita dentro do nosso coração. Por que está escrito dentro do nosso coração? De dentro para fora, a gente vai sendo transformado pela ação do Espírito Santo em nós. Até porque tudo que é imposto de uma hora para outra é difícil manter a longo prazo, né? Uhum. Se eu cortar isso aqui de ti agora, tu vai te manter por um certo período ali, né? Vamos pensar numa dieta, por exemplo. Uhum. Né? Eu cortei carboidrato, cortei açúcar, né? Eu comia até ontem por dia todos os dias. Meu Deus. Ô glória. Né? Comia massa todos os dias. Amanhã eu não como mais. Uhum. Quanto tempo eu vou conseguir, de fato, ter essa transformação? Meu corpo conseguir entender, né? E a minha mente também. Então acho que é isso também que a gente traz, né? Essa transformação ao longo do tempo, lendo, entendendo o porquê disso, né? Então, claro que às vezes demora um pouco mais para as pessoas entenderem, mas depois que se entendem de fato e são realmente transformadas, aí não voltam mais. Né? É sustentável. Sustentável. É sustentável, exatamente. Pode até algumas vezes cair, né? E é do ser humano. É do ser humano. Né? Do ser humano, mas sempre pensando que Jesus é o centro das coisas, então acaba relembrando que realmente não preciso fazer isso, não é isso que ele quer para mim, né? Paulo para Corinto, ele diz assim, vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo. Exatamente. Sabe? Ele tá colocando pros irmãos de Corinto, olha, abre a mente, se liga. Vocês são um templo do Espírito Santo, vocês não precisam fazer o que vocês estão fazendo. Vocês estão pecando contra o corpo, não precisa fazer isso, vocês são um templo do Espírito. Né? Nós temos um padrão de vida agora diferente. Né? E uma analogia que a Bíblia traz, Jeff, sempre é com árvore. A Bíblia traz muitas analogias com árvore, muitas mesmo. E uma delas é do fruto. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. Então, quando nós estamos ligados à videira, que é Jesus, naturalmente nós vamos dar esses frutos. Esses frutos são as boas obras. Esses frutos são caridade, amor. Esse fruto é longanimidade, é domínio próprio. Vai transformando o nosso caráter. Mas isso se estivermos ligados a Cristo. Se estivermos ligados à videira. Naturalmente, ali... tecnicamente eu não vou saber, eu acredito que sabe mais do que eu que isso, a seiva, né, da árvore, ela vai trazendo ali alimento para os ramos e vai produzindo os frutos. Então, se nós estamos ligados com Cristo, o fruto vai aparecer. Tem árvores que demoram menos tempo, mas tem árvores que demoram mais. Um exemplo que a gente sempre dá também é o exemplo da tâmara. Tem um ditado que planta tâmara, não colhe tâmara. Quem planta tâmara não colhe tâmara, porque ela demora muito para ser colhida. A não ser que ela seja
transformar geneticamente. Geneticamente, exato. Agora já tem tâmaras aí que em 10 anos eu acho que já tá dando fruto já. Mas naturalmente, ainda mais há muitos anos atrás, era assim, era 70, 80 anos. Era uma plantação para a próxima geração. A gente não quer ter uma geração de crentes tamareiras, né? A gente não quer ter uma geração de irmãos que vão demorar 70 anos para ter uma transformação do seu caráter, mas também a gente não pode negar que existem pessoas que demoram mais, né? Então a gente tem que entender o tempo e também vai muito do processo, como foi ensinado, né? Quem é que está ensinando, o quanto essa pessoa está entrando de cabeça ali para mergulhar no evangelho, né? Porque Sim. quanto maior a tua busca, né? Claro. Eu posso te dar um exemplo de ti Sim. mesmo. O Jeff, ele teve anos de cristão, teve uma vida exemplar, mas nos últimos anos tu tem crescido muito. Por quê? Porque a tua busca tem sido Claro, maior. claro. Então, quanto mais nós buscarmos, mais nós recebemos. O próprio Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, buscar e achareis. Né? Sim. Nós vemos também, por causa da internet, né, um certo sucesso que a gente está tendo hoje com grandes nomes da internet e se convertendo também, né? Uau. Isso é muito interessante porque mostra que realmente as pessoas, depois de tudo que passaram assim de fama, de sucesso, de dinheiro, sentem falta de alguma coisa. Opa, alguma coisa está faltando aqui dentro. Não é só o dinheiro, no fundo, a gente sente esse vazio. E esse vazio é preenchido por Deus, não tem outra explicação a não ser essa, né? Então a gente vê essas pessoas e até alguns cristãos criticam isso, né? Uhum. Essa questão de... É impressionante, né? hoje, lá o cara lá se converteu agora Deus está famoso, né? Não é isso. É que as pessoas estão percebendo que falta isso, né? E até recentemente aconteceu um episódio do David Leonardo ter pregado feito uma mensagem no São João, mais famoso do Brasil lá, né? E muitos criticando. É sério, eu não vi essa. Muitos criticando. E o cara, que maravilhoso. Abriram para um cristão ir lá e pregar por a maior festa de rodeio, enfim, do Brasil, que sai do mundo, obviamente do mundo, né? Então, assim, quantas pessoas não foram impactadas, quantas pessoas não receberam a mensagem, não foram salvas, e daí, a partir daquilo ali, começaram a procurar Jesus, né? Então, e até acho, Patrick, que, de certa forma, é um avivamento que está acontecendo com essas pessoas, conosco na internet. Talvez não o que a gente via, né, nos avivamentos passados, mas é uma questão, talvez algumas pitadas, como eu falei, algumas gotas de um grande avivamento que está por vir por aí. Por que não? Por que não? Então, acho que realmente Deus está famoso e que bom por isso, né? Glória a Deus! O que a gente mais quer é isso, exato, levar o evangelho. A gente não quer que o evangelho fique preso para nós, pro nosso mundinho ali, né? Para nossa quadrilhazinha ali, né? Para nosso, né? Não é isso. A gente quer que não realmente... é para dentro. A igreja é eclésia, chamados para fora. E talvez Jesus está esperando que quanto mais pessoas serem salvas, melhor para ele voltar e tá todo mundo com ele. Exato. Porque assim, se eu questiono a transformação de alguém por ser famoso, alguma coisa, não, é porque tá no hype, Sim. Agora ser crente é da moda, eu tenho que questionar também a minha transformação. Com certeza. O que eu tenho de diferente do outro? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Por que eu posso converter e posso ser um crente fiel e uma pessoa que tem, sei lá, 10, 20 milhões de seguidores no Instagram não pode? E outra coisa, o que essa pessoa que critica tá fazendo para alcançar mais pessoas, né? Tá? É aquela questão. Enquanto uns criticam, outros estão fazendo. Outros ganham almas. Exatamente. Então isso é muito importante, gente. Então, tomara a Deus que nós conseguimos chegar nesse patamar. Lógico, de levar essa graça de Deus. Claro que é nosso objetivo, né? Pode me chamar pro próximo São João. Deixa que eu... Que vamos, mulher? Vamos então. Quem sabe Lula Palousa lá. Vai dar nada. Evangelho. Então, mais alguns valores. Então, graça é muito importante para nós. A gente sempre está ensinando sobre a diferença da aliança da lei e a aliança da graça. Isso daqui já são termos um pouco mais que nós precisamos de mais tempo para poder estar aqui trazendo um podcast. Mas a gente traz muito isso na igreja. Outro valor que é fundamental para nós, já que a graça é um valor fundamental, também é a fé. A fé, nós vivemos pela fé. A nossa fé, ela está onde, Jeff? Na Bíblia. Então a Bíblia é o nosso manual inquestionável e é o manual da nossa vida. Ali é onde a gente conhece Deus, onde a gente sabe quem é Deus, a gente sabe quem somos nós. A gente sabe sobre o nosso presente, a gente sabe sobre o nosso futuro, né? A gente sabe sobre o passado da humanidade. Então a Bíblia ela é extremamente importante para nós e a nossa fé está baseada no que está escrito na Bíblia. Está baseada no que está escrito nas Escrituras. O que eu sempre falo, né, que quem somos, né? Não é o que eu penso que eu sou, não é o que o Patrick pensa que eu sou, mas sim quem Deus diz que eu sou, né? Uau. Então isso é o mais importante, é saber essa imagem, né? A gente ter essa imagem
porque nós somos o que Deus e o que a Bíblia diz que somos, né? Que somos imagem e semelhança. E eu sempre falo, e essa é a minha mensagem. Eu acho que se eu pudesse ter uma mensagem para deixar para o mundo, seria essa. Nós estamos aqui para reinar, para governar, porque Deus nos fez para isso aqui, né? Não é nos botar aqui para fazer qualquer coisa ou para ser mais um pó na terra, né? Ele nos fez aqui para realmente desfrutarmos disso tudo que ele fez para nós, né? É muito importante a gente pegar isso, agarrar isso com vontade, né? Glória a Deus, glória a Deus. E isso é revelado aonde? Nas Escrituras. Exatamente. É aquela questão. O próprio Jesus disse, quem lê entende. Não quer dizer aqui que uma pessoa que não saiba ler não pode ter também o acesso através do ensino de outra pessoa. Claro. Né? E a Bíblia diz que nós temos a unção do Espírito Santo e ele nos ensina todas as coisas. Mas Jesus disse, quem lê entende. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o quê? O que as Escrituras dizem sobre nós. Nós devemos mergulhar profundamente nas Escrituras. A base de uma igreja ela tem que ser sobre a graça e a fé. Entende? E essa fé ela é baseada na Bíblia. Sim. E a graça é revelada na Bíblia também. E a Bíblia é inacabável, né? Exato. Tu pode ler 10 vezes o mesmo versículo, texto. tu vai ter 10 revelações, 10 interpretações no bom sentido. Eu digo mais, tu diferentes, pode pregar 10 vezes o mesmo versículo. Se tu vai pregar 10 vezes, é porque tu leu 30, no mínimo. Né? Tu pode pregar 10, 20, 30 vezes o mesmo texto, tu vai ter ali insights diferentes. Né? Sim. Com certeza. Porque é viva, né, Jeff? A Com Bíblia diz certeza. que ela é viva. Então ela corta ali as juntas e medulas, né? Ali a junção entre espírito e alma. Só a Bíblia consegue chegar nesse lugar no ser humano. Sim. E a questão da fé a gente eu não consigo entender uma pessoa que não tenha uma fé genuína, né? Porque a fé é a esperança de um dia melhor chegar quando a gente está num dia ruim, né? Simplificadamente, né? E esperar em Jesus e Deus que, cara, vai dar certo, amanhã vai ser um dia melhor, né? Se eu não tenho fé, como é que eu vou ter um projeto, um grande sonho? Né? Como eu vou conseguir desenvolver alguma coisa diferente, né? Como eu vou conseguir conquistar grandes coisas, né? Aí vai muito também da palavra esperança, né? Esperança do grego é elpis, uma boa expectativa de um futuro. A fé e a esperança elas andam juntas. Sim, ali, né? Claro. A gente precisa ter isso para a nossa vida. Senão, se eu não tenho uma perspectiva do dia de amanhã, eu não tenho nem vontade de levantar da cama. Isso daí traz o quê? Depressão. Entendeu? É excesso de passado sem uma perspectiva de um futuro. O problema é ter um excesso de futuro. Uma perspectiva do presente. Exato. Esquecendo do presente. Sem esquecer o presente. E daí isso traz ansiedade, né? E se a gente fica focado 100% no presente, a gente também fica, às vezes, num ativismo muito louco. Então a gente precisa ter esse equilíbrio entre conseguir olhar para trás e trazer a memória que traz esperança, olhar para frente com esperança e expectativa de que o dia de amanhã vai ser melhor e viver plenamente o hoje. Perfeito. Com certeza. Então a Bíblia ela é o nosso manual de regras inquestionável. É um valor extremamente importante para nós. E outro, Jeff, agora que já começa a se distanciar talvez um pouco na questão da diferenciação da nossa igreja, né? É a simplicidade. Eu digo para ti, se tem uma palavra importante para nós, um valor importante para nós, é a simplicidade. Nós nos desligamos do padrão da religiosidade tradicional e a gente quer fazer agora o evangelho de forma simples. Queremos ser igreja de uma forma simples. Então, tudo que a gente faz é pautado na simplicidade. E simplicidade é diferente de ser simplório. Eu posso ser simples, mas ser sofisticado ao mesmo tempo. Mas a palavra ela tem que ser transmitida de uma forma simples. Na igreja, a gente tem pessoas aqui que tem mestrado, entendeu? A gente tem pessoas aqui, muitas pessoas com faculdade, tem cientista como tu, né, Jeff, aqui na igreja. Sim. Então a mensagem tem que alcançar esses corações, mas também tem que alcançar a simplicidade do evangelho, tem que alcançar as pessoas que elas são iletradas muitas vezes. Então a gente precisa ter essa simplicidade ali envolvendo a mensagem do evangelho. Tinha um professor meu que falava assim, se eu consigo explicar para uma senhora idosa, para um jovem que está, né, com sua inteligência à flor da pele, estudando e tal, e para uma criança, é isso, entendeu? Eu consegui passar a mensagem. Então, por isso que essa mensagem, claro, né? A gente vai na nossa igreja, né, como tu falou, né? Temos pessoas de todas as idades. Todos recebem a mensagem, né? De todas as culturas também, né? Então, isso é muito importante, né? Exatamente. Então, essa palavra simples, a gente diz que nós somos uma igreja simples. E é difícil falar de si mesmo, às vezes, né, Jeff? Mas eu posso dizer para você, o pastor da Despertar, no caso sou eu e minha esposa, né? Ela é pastora, nós também temos essa pegada de simplicidade. Tu vai ver, por exemplo, no último evento de Natal que a gente teve, não tinha cadeira.
eu sentei no chão para assistir. Por quê? Ali bem no cantinho. Porque não tem essa questão de pompa, sabe? Sim. A gente se desvencilhou dessa questão de pompa. Não é nem questão de vestimento. Vocês podem ver. Raramente eu vou colocar um terno. Isso aí é boa. Entendo, raramente, sim. Eu tô na minha camisetinha, calçadinha e tênis. Não é nem questão disso, mas é questão de ter uma essência simples, uma essência acessível às pessoas, né? Quantas igrejas a gente vê em que a liderança ela não é acessível, né, Jeff? Então a gente precisa trazer essa simplicidade do evangelho. Jesus era simples, Jesus era acessível às pessoas. A mensagem que Jesus comunicava era uma mensagem muito simples, e isso também faz parte da nossa visão, de como nós procedemos na nossa igreja, um dos nossos valores. E outro valor muito importante para nós também é a generosidade. A gente busca isso como igreja, ser uma igreja generosa, né? Em todas as áreas. Tudo que a gente faz, a gente quer fazer com generosidade. Por quê? Porque Jesus foi o mais generoso, né? A Bíblia diz, Jeff, que Deus deu seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, deu tudo. Ele deu tudo. Entendeu? Ele foi o nosso exemplo de generoso. E a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Então a gente traz sempre essa consciência de generosidade importante para nós. A gente está sempre fazendo aqui uma ação ou outra social, que é importante, né? Hoje ainda a gente não tem nada estruturado de uma forma mais robusta, pelo fato da igreja estar nos seus primeiros passos, né? Mas sempre o que a gente pode fazer, a gente está sempre fazendo. É o que eu sempre falo, que o papel social da igreja é muito importante, né? Então, a partir também da ajuda das pessoas, né, da ajuda dos nossos irmãos da igreja, a gente consegue alcançar mais recursos para a gente conseguir ajudar mais pessoas, né? A gente enfrentou recentemente uma catástrofe no Rio Grande do Sul, né, as enchentes, as inundações, e a gente conseguiu, graças a Deus, ajudar bastante gente, né? E a partir dessa união, né, dessa instituição que é a igreja, né? E é o que eu falo também sempre, né? A igreja, a porta aberta de uma igreja é a porta de milagres, é a porta de ajuda, é a porta de restauração de casamentos, é a porta de vícios deixados de lado, né? E o inverso também acontece, a porta de igreja fechada, é milagres que deixam de acontecer, casamentos que deixam de se reestruturar, são famílias destruídas, né? São pessoas que deixam de sair dos seus vícios, né? Então, essa a importância da igreja, né? E a igreja local tem essa importância, né? De pegar o tiozinho da esquina, né? De pegar a tiazinha do outro lado da rua e fazer essa união como comunidade, né? Como comunidade. É uma comunidade. Ô, Jeff, se tem algo também que a gente é muito, na nossa igreja, a gente somos arautos da igreja local. Se tem uma coisa que eu defendo na minha vida, no meu ministério sempre foi, tu sabe disso, já está já quase 5 anos com a gente, é a importância da igreja local, a importância da comunhão, a importância do congregar. Porque, infelizmente, isso também, voltando lá no início do episódio, a gente falou sobre esse poder da internet, né? Uhum. A internet também dissemina essa questão dos desigrejados. Sim, sim. A questão de que a igreja como uma instituição organizada, ela não é necessária. Sim. Eu posso ter a minha vida com Deus, na minha casa. Ok, lógico que você pode, mas a Bíblia diz para não deixar de congregar. A Bíblia fala sobre a comunidade, a Bíblia fala sobre a comunhão, a Bíblia fala sobre a igreja local, né? E então nós somos arautos, verdadeiros arautos, em defesa da igreja local, né? Porque tudo criado, se cria um ambiente, né, para receber, né, essas pessoas, né? Então, às vezes, não consegue sentir a mesma energia, a mesma vibração, né? E entregar, se entregar de uma forma dentro de uma igreja, dentro de todo um ambiente preparado para te receber, né? O que a Bíblia diz, Jeff? Salmo 133. Hoje a minha dicção não tá meio que falhando. Mas a minha também tá terrível. Meu Jesus. O frio, os músculos da língua estão... A gente gastou tudo no domingo, acho. É isso. Verdade. Salmo 133. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a união dos irmãos é importante. E no final diz assim, ali o Senhor ordena a bênção. Sim. É importante. Fala o que é que não, tu é que tu falou com bom e suave. Isso é muito importante. Porque é verdade, eu já passei por outra igreja, né, outra comunidade cristã, e essa suavidade não existia, né? A gente servia com peso, né? E não pode ser assim, né? Nós que temos ministérios, né? Nós que obviamente nem todo dia vai ser um dia simples, um dia fácil, né? Vai ter, obviamente, uns dias mais ruins, assim, no sentido de estresse, não é normal.
Quando tu juntar 2, 3 pessoas, vai dar estresse. Uhum. Um dia ou outro, né? Mas esse peso que é servir, aqui a gente fala pra quem serve, né? Não pode existir, né? Tem que ser realmente de coração, de alma, que também supera essas dificuldades, né? Obviamente vai vir essas dificuldades, mas não pode ser, dentro do comentaste no culto, né? A gente não quer que uma pessoa 24 horas, 7 dias por semana trabalhando para a igreja. Não é saudável isso, né? Uhum. Porque primeiro a Deus, segundo a família. Família. Né? E depois as outras prioridades, né? Então a gente tem que também ter essa noção de que não pode ser um peso, né? Não pode ser uma coisa doída, sofrida, né? E Exato. às vezes a gente não vê isso Não vê isso em acontecendo, algumas comunidades, né? A questão é que tem que ser um privilégio, Jeff, servir. Tem que gostar de servir e ser Tem que ser generoso, gostoso. Né? Tem que ser. Isso, entendeu? A gente gosta de vir Tem que ser pra leve, cá. né? Tem que ser leve. Não quer dizer que porque é leve a gente vai fazer de forma relaxada. Não, bem pelo contrário. Muitas né? vezes tem pessoas que pensam assim, não, se for leve demais, as pessoas vão fazer de forma relaxadamente. Não. Se é porque é leve, eu faço porque eu gosto. Entendeu? Tem um senso de missão, é lógico. Né? Tem um senso, olha, Deus me chamou para isso. Ok, então, independente eu vou fazer. Mas eu faço porque eu gosto. E o meu irmão do lado faz porque gosta também. A gente não está aqui numa obrigação. A gente está aqui com um coração de voluntários. Por isso que na nossa igreja nós usamos o termo voluntário, ou voluntariado, né? Por quê? Porque é da minha vontade de estar aqui. Da minha vontade de servir. É da minha vontade de estar tocando um instrumento. É da minha vontade de estar na recepção da igreja. É da minha vontade de varrer a igreja, né? Então assim fica muito mais leve, fica muito mais gostoso. E quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com muito mais amor, né? Com vontade, certeza, né? com apreço. Literalmente, né? Exatamente, É. exatamente. Então isso é muito importante para nós, essa questão da simplicidade. Outra palavra que é um valor para nós é legado, Jeff. Legado. Legado é muito importante. Nós vivemos, nós amamos, nós servimos para alcançar a próxima geração, para alcançar os nossos filhos, para alcançar os nossos netos. A nossa igreja ela vem comunicando com essa nova geração. Ela vem comunicando com os adolescentes, com os jovens. Esse é o nosso desejo, né? Por quê? Porque já tem muita igreja que comunica com a geração passada. Tem muita igreja que já se comunica ali com o pessoal dos seus 60, 70 anos. Tem igreja que comunica com gente de 120, né? Porque se o século XVIII voltasse, as igrejas estariam preparadíssimas para receber o século XVIII. E a gente vê até propriamente nós aqui, né? Somos pessoas mais novas, né? Eu com meus 18 anos, né? Tô com os 22. Com os 22. Tu sabes que eu tenho 32 anos, né? Tu tá com 29. Vai fazer 30, né? Uma Setembro. galera da igreja vai fazer 30 esse ano. Sério? Verdade, cara. Uma galera. Vai ter o Igor, acho que o Felipe faz 30 esse Vou ano. juntar tudo em setembro, né? Uma galera em setembro, é verdade. Então a grande maioria da igreja tem de menos de 30 anos. Ali de 35 para baixo, eu acredito que é a maioria da nossa igreja. E sabe por que é importante essa palavra legado para nós, Jeff? Eu li um livro uma vez do John Maxwell. Quem é John Maxwell? John Maxwell é um pastor norte-americano e ele é muito, muito famoso pelas palestras de liderança dele. 21 leis irrefutáveis da liderança. O cara de liderança ele é muito top. E ele disse que uma vez ele foi pastorear uma igreja, ele revolucionou a igreja. Ele pintou de outra cor, botou jogo de luz, aquela coisa toda, porque a igreja estava morrendo, a igreja estava definhando. E ele foi lá e ele mudou os processos, os cânticos começaram a ser cânticos mais contemporâneos, né? Mudou tudo. E uma galera começou a se juntar a eles, dessa nova geração. Mas um monte de gente da antiga geração foi embora. Umas senhorinhas, uns senhorzinhos da igreja, foram embora. Vazaram. Até que tinha uma senhora que ficou. E depois já estava ali 2 anos daquele processo. Ele foi procurar essa senhora. Ele disse, minha irmã, por que a senhora ficou na igreja? Um monte de gente da sua geração foi embora. Porque Deus nos deu uma visão de trazer uma igreja mais contemporânea, né, para o nosso século. E a senhora quis ficar por quê? E ela disse assim, pastor, o meu tempo já passou. Mas os meus netos, eles amam estar na igreja. E porque eles querem estar aqui, estou aqui com eles. Entende? Então não quer dizer que nós não vamos apostar também no ministério da terceira idade. Tem pessoas idosas na igreja e que adoram. Né? Bingo Karen. Como é que é? Fazer um bingozinho. Um né? bingozinho na igreja. Elas adoram. Um bingo solidário. Elas adoram. Mas a igreja é voltada para a nova geração. Então a gente, se tiver que mudar ali o layout da igreja, a gente muda. Se tiver que mudar
ali, a cor da parede, como a gente falou no último episódio, a gente muda. E aí vem também a linguagem. Outra crítica, né, que alguns cristãos mais antigos também fazem, né, é a questão da igreja da parede preta, né, esse preconceito que eles têm, né, e eu também acho que eles deveriam estar felizes por estarmos conseguindo alcançar essa geração, né? Porque a facilidade que tem dos nossos adolescentes, né, das gerações até anteriores à nossa, de ter a internet também pro lado ruim, para uma ferramenta para não ser uma como eu posso explicar, não ser uma fonte de inspiração do lado positivo. Então é muito bom, né, termos pessoas assim como nós, né, como pessoas mais novas que a gente, que falam sobre o evangelho, falam sobre a igreja, falam sobre como é ser cristãos, né, essa importância de a gente alcançar essas pessoas mais novas também, né. Exato. Eu disse pro Igor, aqui no escritório, eu falei pra ele, Igor, eu já sou o pastor velho de vocês, eu já tô com 32 anos, já tô me sentindo ultrapassado, porque, a geração TikTok já chegou aí. E a gente tem que fazer alguma forma pra alcançar essas pessoas. Exatamente. Entendeu? Tipo, hoje a Despertar tá preparada pra isso? Não sei. Sabe? Mas a gente busca isso. Não quer dizer que é como uma visão. Deus nos mostra, a gente tá em cima do monte. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que nós vamos chegar. Mas existe todo um processo. Né? Não, e justamente essa ferramenta da internet serve pra isso, né? Pra isso, exatamente. Né? Pra gente conseguir alcançar essas pessoas. Tu tá de boné agora, Jeff. Tô. Quer ver? Na nossa igreja não tem problema nenhum. Quantas vezes tu já tocou de boné aqui? Eu gosto de tocar de boné. Tu toca só de boné, praticamente, tá tudo certo. Entende? E esses detalhes, assim, infelizmente, para algumas pessoas ainda são escandalosos, entendeu? Mas o que a gente quer é a mesma coisa, a gente quer pessoas salvas. A gente quer a mesma coisa. A gente tem um trabalho de uma forma diferente. Mas no final do dia, o que a gente quer é mais almas para Jesus. A gente não tá criticando o fato, né? Isso, né? É uma visão nossa, e a gente acredita assim, né? E tem gente, vai chegar, por exemplo, aqui, um senhor de idade que não vai se sentir à vontade de ver. E às vezes até jovens, né? E vai para outro lugar, tá tudo certo, tudo bem. Tudo certo. Recebendo a mensagem é o que importa. Assim, da nossa idade olham pra gente, se escandalizam um pouco, entende? Mas a questão, tipo assim, mas como assim eles estão ali? O cara tá falando de Jesus ali com o boné na cabeça, e qual é que é o problema, né? Mas tá tudo certo, se ele quer pensar assim, ele continua. Tudo bem, né? Mas eu acho que as pessoas deveriam olhar pra quem é a pessoa, na verdade, né? Quem é o Jefferson que usa boné por trás e que toca bateria, né? Quem é o Igor que é muito cheio de tatuagem, né? Então quem é essa pessoa, né? O que ela faz, né? Quem que ela ajuda, né? O que ela faz pro mundo, né? Então a pessoa deveria olhar pra isso, não pra como está vestindo, né? A árvore é conhecida pelos frutos. Exatamente. Então é importantíssimo pra nós entender e trabalhar pra essa próxima geração. Algo que é muito importante para nós, por exemplo, é as crianças da igreja. Né? A gente está sempre investindo, a gente está sempre trazendo algo novo para eles. Por quê? Porque a gente sabe que a criança ela já está preparada para receber Jesus. Né? Ela não precisa receber Jesus quando ela estiver lá com seus 20, 30 anos. Ela não precisa fazer um monte de besteira na vida, quebrar a cara 1 milhão de vezes para poder receber Jesus. Não, os pais já estão criando já no caminho do Senhor e a gente já está trabalhando essas crianças para que elas tenham uma experiência profunda com Jesus já na idade que elas estão hoje, né? Por isso é importante o nosso ministério infantil. Uma coisa que eu penso sempre, né? Eu queria ter essa mentalidade que eu tenho hoje há 5, 10 anos atrás, né? E realmente provavelmente eu estaria em não lugares diferentes, mas até a nossa igreja poderia estar maior, né? Enfim, mas tudo acontece no tempo de Deus, né? Com certeza. E se a gente conseguir alcançar essas crianças também, né, que também estão na internet, né, também estão procurando coisas, né, usando essa ferramenta, isso é importante também, né? Então daqui a pouco a gente pode até, pensando agora aqui já nas minhas ideias malucas, né, a gente pensar alguma coisa para as crianças, alcançar também as crianças, né, com as nossas crianças já da igreja, né, que é assim, muito importante, né, porque é a geração do futuro. Né? Hoje pior que não é do presente já, né? Do presente já. Do presente já. Não, eu digo do futuro que vão regir as leis do mundo, né? No sentido que vão estar no mercado de trabalho, que vão estar influenciando as outras pessoas, né? Então, se a gente já conseguir transformar o coração dessas pessoas, dessas crianças, que no futuro serão jovens e adolescentes e adultos. Como é rápido, né, Jeff? Sim. Há um tempo atrás, quem estava na escolinha recebendo a aula era a minha irmã. Hoje tá no louvor. Olha o que Deus faz com a gente. O que Deus faz com a gente. Sou baterista da igreja agora. Do violão. O Samuel,
ali na mídia. A Sara, há pouco tempo estava nas crianças, hoje está dando aula para as crianças, sabendo também dando aula para as crianças. Então, passa muito rápido. A gente precisa investir urgentemente nessa nova geração, nas novas gerações, né, gente? Porque agora essa questão de... vamos trazer um episódio sobre gerações. Vamos. Porque é importante. Porque agora o gap entre as gerações é muito grande. Muito grande. E são... A gente tá com 32. Quantas gerações tem Eu depois já não da me nossa? comunico muito com os meus irmãos mais novos, por exemplo. Aham. É uma comunicação totalmente diferente. É muito diferente, muito difícil, né? Muito difícil. A gente teve uma experiência, a gente fez um GC de jovens aqui na igreja. Foi interessante a experiência. Tinha desde 33, eu acho que era o mais velho, né? Até 15 anos. De 15 a 33. E foi uma conversa muito legal. Mas dá bem pra ver a diferença, o gap. E não é entre o de 33 e o de 15. Não, é o de 20 por 15. O de 20 por 15 e do de 20 por 30. É. Exatamente. Vamos trazer um episódio sobre isso. Então, tudo isso é importante para a nossa igreja, né? Essa contextualização do evangelho, né? Então, você vai vir aqui, você vai ver eu pregando, ou o Jeff, ou a minha esposa, ou qualquer outro, você vai sair daqui assim, por mais que você nunca tivesse ouvido falar sobre Jesus, você vai sair daqui sabendo algumas coisas. Primeiro, que Jesus salva. Sempre. Jesus é o centro dessa igreja. E a gente transmite a mensagem de Jesus para revelar Jesus. Segundo, de uma forma simples, que todos entendem. De uma forma atual, contemporânea. A gente quer ter essa contemporaneidade da nossa fé, né? A gente não quer estar se preparando para o século XIX. A gente quer se preparar para o próximo século, né? A gente somos pessoas agora do século XXI, né, Jeff? A gente precisa comunicar dessa forma também. Mais uma vez a gente volta e bate na mesma tecla da importância também desse podcast. Poder estar levando essa mensagem acessível até você, até a sua casa, onde você está, né, Jeff? É isso aí, cara, nós já estamos extrapolando um pouco. Extrapolando, não, mas tu tem mais alguma coisa importante? Vamos lá, então. E hoje a gente pode falar talvez uma coisa sobre a organização da igreja? Pode ser. Porque assim, ó, por que a gente tá falando dessa instituição de forma sistemática, né? Com missão, com valor, com propósito, né? Agora organizacional, porque é uma estrutura, né? E toda instituição precisa de uma estrutura para conseguir sobreviver, para conseguir crescer e para alcançar outros níveis, né? E outras pessoas, e, enfim, né? Para crescer, né? Então é por isso a importância da gente estar organizado, né? E até agora, Jeff, eu quero falar com você que é pastor de igreja. Tem muitos pastores que não têm uma organização maior na sua igreja. E isso, eu comecei a pastorear com 24 anos de idade. No auge da sabedoria dos 24 anos, né? Tu sabe? A gente falha, é aquele tentativa e erro. E hoje, para a glória de Deus, a gente vê uma estrutura e algo crescente. Se a gente colocasse um gráfico da nossa igreja, a gente vê que estamos numa crescente. Por quê? Isso tudo tem a ver com muitos fatores. Porque se a gente for pensar assim, Jeff, qual é a igreja que cresce? É a igreja que ora? Não sei, porque tem igrejas que oram muito e não crescem. Qual é a igreja que cresce? É a igreja que tem grupos caseiros? Não sei, porque a maioria das igrejas tem grupos caseiros e não crescem. Qual é que é a igreja que cresce? A igreja que cresce é aquela que Deus, ele com toda certeza ali deu a sua graça para isso. Mas a parte de Deus já está feita. A gente precisa agora nos organizar para isso, para ter um crescimento saudável, para ter uma igreja organizada, né? Então organize, né, os seus irmãos, organize a igreja, tenha esses valores, esses conceitos já bem definidos na sua mente, no seu coração, e passe para a igreja isso, né? Não espere ou não ache que vai ter que organizar quando crescer, né? Tem que ser desde o início. Exato. Porque a cultura fica desde o início, né? Exato. Tu implanta, né, uma cultura já desde o início, com organização, com as coisas certas. Obviamente, com o tempo, a gente vai crescendo e vai organizando diferentemente, ou melhorando, né? Lógico. Aprimorando, né? A visão, ela não pode ser também estática, né? Não, está em movimento. Exatamente. Mas desde o início, tu já ter essa noção de organização e estrutura, vai crescer melhor e mais rápido, né? E tu vai deixar de ter muita dor de cabeça por causa disso também, né? Exatamente. Então é importante ter essa forma de agir da igreja, né? Questão de organização. Hoje, 2024, né? Estamos em 1º de julho. Hoje nós temos somente um culto na igreja, que é o culto de domingo. Que é todos os domingos às 19h30. Estamos caminhando para um segundo culto daí para meio de semana, né? E também nós nos organizamos por grupos de conexão, que são os grupos caseiros, que nós chamamos de GC,
São grupos de conexão. Esses grupos não são grupos de crescimento. Em muitas igrejas existem os grupos de crescimento, as células, né? Eles são diferentes, são grupos de discipulado, são grupos de comunhão, são grupos de convivência, de integração entre os irmãos. Então, a gente preza muito por isso também. Porque ali no grupo a gente consegue se conhecer melhor. Num grupo pequeno, num grupo menor, né? E a gente também tem o Ministério de Ensino da igreja, onde tem os cursos, onde tem as capacitações, seja para voluntários, seja para novos membros, seja a escola bíblica. Então, esses são o tripé da nossa igreja. É os cultos públicos, que é o culto de domingo, os grupos caseiros, que são os grupos de conexão, né, os nossos GC, e também o nosso Ministério de Ensino. Os três trabalhando em sintonia, né, e debaixo da bênção de Deus, debaixo de todos esses princípios que nós falamos aqui, desses valores, é o que fazem a Despertar ser o que é hoje, né? E os três juntos é o motor base para o crescimento, né? Exato. Usando todas essas ferramentas possíveis. Exato. E hoje a internet, né? Uhum. Uma novidade para vocês, mais para frente a gente vai conseguir transmitir os cultos ao vivo também, né? Porque a gente tem já pessoas que são nossos membros, mas não estão mais em Cachoeira. Não são mais de Cachoeira. Então isso também é uma ferramenta para a gente trazer mais pessoas, né? Exato. E aí é uma coisa. E a gente já faz aqui até um pouco de meia-culpa, talvez. Porque já poderíamos ter organizado isso há bastante tempo. Há 5 anos. Mais ou menos. Já poderíamos ter feito isso. Isso. Mas há um tempo para todas as coisas. Sim. Como a gente falou no último episódio, agora a gente está mais maduro, a gente entende mais, a visão da igreja está mais madura. Né? Não precisamos de muitos mais episódios para a gente poder contar mais detalhes. Sim, né? sim. Mas que a gente amadureceu bastante, isso é real. Show de bola, acho que foi um baita episódio. Hoje nós estamos nos encaminhando pro final já. Que legal, cara. Foi muito bom estar aqui contigo novamente, né? A gente conversa todos os dias, o dia inteiro. Tem assunto pra caramba, né? É que nem a Bíblia, né? Pode ler o dia inteiro, todos os dias e vai, Não, né? e quando a gente começa a falar da Bíblia, a gente começou a estudar a Bíblia juntos agora, de Os dois, Gênesis, né? A gente Gênesis. chegou em Gênesis 1. Não passamos não, de a lá. gente tá em Gênesis 3, eu 3 acho. por Mas, ali. Você às vezes, ô Jeff, vamos aqui, vamos estudar alguma coisa juntos, que o Jeff manda algumas coisas pra mim, eu mando algumas coisas pra ele. E Gênesis 1 é muito legal, da gente talvez fazer um podcast só de Gênesis 1, Só... pra eu trazer o paralelo da ciência. Vamos fazer? Vamos. Show de vamos bola. Fazer o paralelo da ciência com a religião é bucha, né? Tem mais isso também. Outra coisa que a gente não falou, até eu citei, Sim. A gente se desconectou dos termos religiosos, entendeu? Da religiosidade. Sim. O problema é a religiosidade. Eu acho que no próximo episódio, ou no outro, né, que a gente já tem decidido próximo, a gente pode fazer sobre religiosidade. Então, vamos finalizando aqui nosso podcast. Vamos finalizar, então. Muito obrigado para quem acompanhou. Não esqueça de curtir, compartilhar, nos seguir no canal, deixar o sininho ali aceso pra gente, sempre que postar alguma coisa, você ficar ligado. Quarta-feira vai sair esse episódio, juntamente no Spotify. E se tu pudesse largar uma frase final, assim, se alguém fosse ler um livro, todo mundo do mundo lê um livro e tá uma frase do Patrick Deben, qual seria? Eu não vou falar. Sobre o tema? Sobre o tema. Sobre o tema? Vai tu. A igreja só tem sentido se o sentido for Jesus. Ai, meu pai. Uau. Só isso. Muito legal, muito bom. Tem mais uma coisa que a gente tem que falar. Pode falar. Tá saindo as pregações de domingo na segunda-feira no Spotify. Toda segunda-feira no Spotify, a pregação de domingo. Ah, que massa. Já saiu agora de domingo. Então já tá no Spotify. Então domingo que vem estamos lá com a nossa... Todo domingo estamos aqui, né? Às 19h30, Nicolau Rose 662, Cachoeira do Sul. E segunda-feira, pra quem não conseguiu escutar, vai estar no Spotify. Isso aí. Então, e semana que vem eu vou perguntar pra ti isso aí. Pode ser? Então fechou. Fechou. Deus abençoe. Tá, grande abraço.